Bom, depois do último vídeo em que eu comentei sobre a prática de se fazer molas como essa nos cabos do chuveiro, eu comentei brevemente sobre indutância e algumas pessoas pediram para que abordasse o assunto em um outro vídeo. Então vamos lá. Indutância. Indutância é uma grandeza representada pela letra L e expressa pela unidade de medidas Henry, abreviado por H, ok? E o que é a indutância? A indutância é a capacidade que um condutor possui de induzir tensão em si mesmo através do campo magnético gerado por uma corrente variável que lhe percorre, ok? Existe um princípio no eletromagnetismo que diz que a corrente variável que percorre um condutor gera um campo magnético perpendicular a ele e, reciprocamente, a gente pode esperar que induza uma corrente em um condutor vizinho que intercepta o campo. Na realidade, induz uma tensão, tanto que a gente pode medir o valor dessa tensão em volts nas pontas desse fio. Ou se esse fio estiver num circuito fechado, existirá também uma corrente, ok? Relembrando, isso só ocorre nos circuitos de corrente alternada. Bom, então vamos imaginar aqui uma bobina. E dentro desse princípio, a gente sabe que uma corrente que a percorre, no caso alternada, vai variar de sentido o tempo todo. Ela gera um campo magnético perpendicular, só que ao longo de toda a bobina, gera linhas perpendiculares, correto? Então, na realidade, essas linhas perpendiculares, às vezes abraçam a espira vizinha. Por quê? Porque na realidade as espiras não são enroladas tão espaçadas assim. Elas são enroladas mais próximas, né? Isso que seria a vista frontal ou assim, a vista lateral da espira. Porque a eficiência da bobina está ligada à proximidade das espiras, né? Ou seja, o valor de indutância. Então a gente volta a desenhar aqui uma bobina alimentada por uma fonte de tensão alternada. Vamos colocar aqui uma chavinha também. E vamos imaginar aqui um gráfico de corrente e tempo. Vamos imaginar aqui um instante zero no tempo, onde a corrente é zero, porque o nosso circuito está aberto. E a partir do momento que a gente fecha o circuito e alimenta o indutor, em um outro determinado instante do tempo, essa corrente vai ter crescido, ela vai crescendo, 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 até o valor máximo positivo, não é? Então essa corrente, ela sai do ponto zero e vai crescendo até o seu valor máximo. Mas em um outro instante do tempo, logo em seguida, né, ela vai começar a decrescer, né? Só que nesse primeiro instante, ela já gerou linhas de campo magnético. No caso, em todas as espiras, não é? E no outro determinado instante do tempo, a corrente começa a cair até atingir o ponto zero. Ela vai caindo até atingir o ponto zero. Atingiu o ponto zero, ela parte para um outro instante no tempo, onde ela começa a crescer de novo no sentido negativo. Ela vai para o seu máximo valor negativo, ou seja, ela inverte o sentido de novo. Beleza? Só que, voltando um pouco aqui no tempo, a gente pode se dar o luxo de pelo menos aqui voltar no tempo, né? Nesse instante do tempo
onde atingiu o valor máximo positivo, criou um campo magnético, o campo atingiu o seu valor máximo, e quando começa a decrescer a corrente gerada pela fonte até o ponto zero, esse campo também tende a se extinguir, mas ele não simplesmente se extingue do nada, ele some, induzindo uma corrente no sentido contrário à corrente que o criou, correto? Só que em um determinado instante do tempo, essa corrente começa a crescer de novo até o seu valor máximo positivo, que é o valor original que gerou esse campo. E aí o que acontece? Ela começa a crescer de novo até o seu valor máximo positivo. Só que ela se esbarra com essa outra corrente sentido oposto, que é o que a gente chama de essa contracorrente, essa dificuldade à passagem da corrente, ok? Oferece uma oposição. Então é isso que a gente diz que a indutância gera uma dificuldade à passagem da corrente. Só que isso é proporcional à frequência da rede. Por exemplo, uma rede de 60 Hz vai ocorrer 60 vezes por segundo. E quanto mais vezes por segundo isso acontecer, quanto mais rápido isso acontecer, maior vai ser a contracorrente e mais dificuldade oferece a passagem da corrente, porque é a variação de campo que gera essa contracorrente, ok? Se indutância é uma grandeza que se mede e se expressa em Henry, então quais são os fatores que interferem no valor da indutância? Bom, o primeiro fator que interfere no valor da indutância é a permeabilidade do material do núcleo. E o que significa isso? Essa letra grega Mi, na realidade a gente está muito acostumado a ver ela designando o prefixo de milionésimo. Por exemplo, miliampere, micro, microampere, microfarad, só que nesse caso não, nesse caso ela não representa milionésima parte, ela representa permeabilidade de um material. Permeabilidade de um material é a facilidade que esse material possui de concentrar as linhas do campo magnético. O ar possui um valor de permeabilidade muito pequeno, enquanto que o ferro tem uma facilidade maior de concentrar as linhas do campo magnético, portanto tem uma permeabilidade maior. Então, primeiro fator, permeabilidade do material do núcleo. Se, por exemplo, a gente tem uma bobina que não possui núcleo, a gente considera que o núcleo dela é de ar. Então, a gente considera a permeabilidade do ar. Se for uma bobina que tem um núcleo de ferrite, a gente considera a permeabilidade do ferrite. Ok? Bom, permeabilidade interfere diretamente proporcional à indutância. O segundo fator que interfere no valor da indutância seria o número de espiras. Ou seja, quanto mais espiras em uma bobina, maior será o nosso valor de indutância. Terceiro fator que interfere é a área. E que área é essa? Essa área é a área circular perpendicular, às linhas do campo, ou seja, seria essa área circular aqui da espira, ou seja, o diâmetro da espira, E a área a gente sabe que a área de uma circunferência a gente calcula por π vezes o raio ao quadrado. Quarto fator que interfere seria o comprimento.
Só que o comprimento, diferente dos outros 3 fatores, ele é inversamente proporcional à indutância. O que significa? Quanto maior o comprimento, menor o valor da indutância. Enquanto esses 3 aqui não. Esses 3 aqui, quanto maior o valor, maior a indutância. Bom, pessoal, a gente abordou essa primeira parte aqui da indutância. A gente não vai colocar todo o conteúdo num vídeo só para não ficar muito extenso. Mas vocês podem esperar a parte 2 da indutância, onde a gente vai falar de medição de indutância com o respectivo instrumento de medição e aplicação da fórmula para se calcular a indutância. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e que assistam o próximo. Se você gostou, deixe aí o seu like, inscreva-se no canal para receber as notificações. Obrigado, um abraço, até a próxima.